Ô glória, paz do Senhor a você que me ouve. Nesse dia eu quero trazer mais uma palavra de Deus ao teu coração. Quero agradecer você que assiste os vídeos, compartilha. Eu espero que você esteja sendo abençoado pelos vídeos que são aqui postados, porque esse é o objetivo do canal. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão bíblica para você. Então você que tem a sua Bíblia, independente de qual seja, eu quero que você abra ela aí comigo aonde você está, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22, nós vamos estar lendo a palavra de Deus juntos aqui hoje. Assim diz a palavra do Senhor. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Jesus, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-lhe e disse: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Essa é uma palavra que nos traz objetivamente algumas reflexões da parte de Deus. Você vai ver que Jesus, nessa oportunidade, ele despediu os seus discípulos para que os seus discípulos atravessassem o mar e fossem para outra banda. Você vai ver que Jesus fica à parte para orar e despede os seus discípulos. Consequentemente, os discípulos, quando estavam no meio do mar, você vai ver que o mar se agitava e o vento era contrário. Jesus, por sua vez, à quarta vigília da noite, decide então visitar os seus apóstolos no barco aonde estava. Jesus então vai pelo meio do mar, andando sobre as águas, encontrar os seus discípulos. E aqui o interessante é que a primeira vez que é mencionada a palavra medo nessa passagem. Os discípulos, olhando para Jesus, vindo na direção deles, a primeira reação deles foi dizer: é um fantasma, e ficaram todos com medo. Jesus se identificou dizendo: não temas, sou eu estou indo até vocês. Na sequência, Pedro, o valente Pedro, ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar sobre as águas e ir ter com o Senhor. Jesus então olha para ele e diz: vem. Pedro, imagino eu, saindo do barco, coloca o pé sobre a água e de repente a água já não era mais no seu estado líquido, mas estava praticamente sólido ao ponto dele conseguir pisar sem afundar. E Pedro vai andando sobre as águas até ter com Jesus. A Bíblia vem mencionar então a segunda vez nessa passagem a qual se refere de medo. Pedro olha para a tempestade, olha para o vento que era contrário e de repente a sua fé ela diminui de tal maneira que ele começa a afundar no meio do mar. Jesus então, o seu Salvador e que amava Pedro, o toma pela mão e diz: que pequena fé você tem. O toma pela mão, o leva até o barco, o coloca no barco e de repente a Bíblia vem dizer que o vento cessou. Nós tiramos dessa passagem bíblica que eu acabei de ler com você um fato muito interessante, porque enquanto Jesus caminhava na terra, Jesus ele aglomerava uma grande multidão para consigo. Ao mesmo tempo, Jesus decidiu escolher 12 para andar com ele,
para frequentar os lugares que ele frequentava, para ter intimidade com ele, e ele dizia para a grande maioria que eles não seriam mais pescadores de homens. Não seriam mais pescadores de peixes, mas eles seriam pescadores de homens. Você vai ver que ele escolhe a dedo os 12 e decide então ter intimidade com eles, caminhar com eles aqui nessa terra e ensiná-los sobre questões muito importantes sobre o reino físico, material e também sobre o reino de Deus, um reino espiritual, para que quando ele partisse dessa terra, os seus apóstolos fossem capazes de continuar a pregação desse evangelho que foi anunciado por ele. Você vai ver que esses homens, eles tinham intimidade com Cristo. Tanto é que alguns deles eram tão íntimos de Jesus que Jesus os separava à parte para orar com eles. Alguns eram mais próximos de Jesus que outros, mas certo que todos tinham convivência com Jesus, sabiam quem era Jesus, viram os milagres de Jesus e caminhavam com Jesus por onde ele ia. Só que aqui o interessante é que nessa passagem, Jesus olha para os seus apóstolos e discípulos e diz: passem para outra banda nesse barco, porque logo eu terei com vocês, mas vai na frente porque eu preciso orar. E Jesus, desbravando pelo mar e andando sobre as águas, e volta a dizer, todos aqueles que estavam naquele barco conheciam Jesus com perfeição e tinham visto as maravilhas que Jesus tinha feito. E mesmo assim, quando Jesus está vindo até eles, você percebe que eles não identificam de pronto que é Jesus. Pelo contrário, eles olham para Jesus e a primeira reação deles é gritar que é um fantasma ou que é um espírito e tiveram medo. A lição que nós tiramos dessa passagem é o quê? Nós temos no nosso contexto hoje muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus, que caminham com Jesus, veem os milagres que Jesus faz, já experimentaram milagres da parte de Jesus, um deles a salvação da sua casa. Muitas das vezes Jesus já fez intervenções na sua vida financeira, às vezes Jesus já curou alguém perto de você, às vezes Jesus já te deu alguns livramentos em que você muitas das vezes nem estaria vivo, mas Jesus te livrou. Existem muitas pessoas hoje que dizem que conhecem Jesus porque estão na igreja, estão frequentando um culto, entram no culto, sentem uma paz maravilhosa, até porque aqueles que são cheios do Espírito Santo transbordam a presença de Deus e é por isso que aqueles que entram nesse ambiente sentem essa paz maravilhosa e você vai ver que essas pessoas ingressam nos templos, ingressam nos grupos e dizem conhecer a Jesus. Cantam hinos dizendo, eu amo Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas tem um problema. Quando vem uma tempestade, de verdade eles não enxergam Jesus. Eles enxergam um fantasma. Então, tome cuidado com aquilo que você faz ou aquilo que você anda pensando. Porque às vezes Jesus ele se apresenta na sua vida no meio de uma tempestade e você já não enxerga Jesus, você enxerga um fantasma. Tem muitas pessoas por aí que dizem que conhecem Jesus, dizem que seguem a Jesus, dizem que frequentam os mesmos ambientes que Jesus, mas na verdade Jesus para elas é um fantasma. Tem pessoas que estão entre nós, mas não são nossos, porque eles querem viver a sua vida a seu bel prazer, querem fazer aquilo que agrada ao seu coração, querem ouvir mensagens que consolam o seu coração e simplesmente dizem que você vai ser próspero, você vai ter a sua casa própria, você vai ter o seu carro, você vai vencer nessa terra. Eu venho dizer para você totalmente o oposto. Certa feita, quando Jesus foi questionado sobre aqueles que queriam segui-lo, ele não mente para aqueles que queriam segui-lo. Um menino olha para ele e fala assim, Jesus, eu te servir-te-ei, seguir-te-ei para onde quer que o Senhor for. Jesus já olha para ele e fala assim, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm as suas moradas, mas o Filho do Homem, que sou eu,
não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Consequentemente, ele diz, eu não tenho nada dessa terra. A minha herança é uma herança espiritual, é uma herança eterna. E existem muitas pessoas no nosso meio que vivem um céu, mas querem viver um céu aqui nessa terra. E aqui nessa terra você não pode se focar e centralizar 100% nas coisas dessa terra, porque o seu céu não é aqui. O seu céu é nas mansões celestiais, onde não existe tristeza, onde não existe angústia, onde não existe sentimentos e pensamentos ruins, onde nós vamos louvar a Deus eternamente. Então, a minha primeira advertência para você aqui hoje, para você que diz servir a Jesus, eu quero saber se você sabe identificar quem é Jesus na tua vida. Se você sabe identificar o que Jesus já fez na tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes você está se enganando, você está dentro de um templo, você está frequentando um grupo de jovens, um grupo de irmãs, um grupo de irmãos, e às vezes você está frequentando esse grupo e você não conhece Jesus, porque Jesus é só um fantasma para você. E nesse dia, se você não conhece Jesus de verdade, eu venho dizer para você que ele se apresenta nessa palavra dizendo, sou eu na sua vida. Então pare de se enganar. Você quer conhecer Jesus de verdade? Vamos começar a ler a Bíblia. Vamos começar a dobrar os nossos joelhos para ver os milagres e as grandezas da parte de Deus. Vamos voltar à oração, vamos voltar à consagração, porque é somente aqueles que cumprem o que está na Bíblia Sagrada, aqueles que se consagram de coração e conversam com Cristo, somente esses são capazes de dizer que verdadeiramente conhecem o Senhor. Do oposto, se você quer viver uma vida aonde você quer viver ao seu bel prazer, as suas próprias vontades, eu venho dizer para você que você está muito enganado com o Evangelho e você está vivendo um Evangelho falho e que vai te levar para o inferno, porque Jesus não é só amor, Jesus também é justiça. Então vamos conhecer Jesus. Eu te digo, Jesus para você é um fantasma se você quer viver da sua maneira. Mas além dessa parte, onde todos tiveram medo porque não identificaram Jesus, você vai ver que quando Jesus diz, sou eu, não temais, alguns deles, penso eu, que ainda tiveram alguma dúvida dizendo, será mesmo que é Jesus? Só que existia um dentro daquele barco, que o nome dele era Pedro, e Pedro era sanguíneo, desbravador, corajoso. E de repente Pedro olha e fala assim, tá, então se é Jesus mesmo, me leva para ter contigo, Jesus. Eu já vi o Senhor fazer maravilhas, eu já vi o Senhor fazer diversas coisas, então eu quero ir ter contigo, eu quero andar sobre as águas com o Senhor. Jesus então, como não impede ninguém de viver coisas sobrenaturais, de viver o impossível da parte dele, ele olha para Pedro e diz, Pedro, vem. Eu imagino que Pedro, com um pouco de receio, porque além de Jesus, Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Pedro então se desbrava naquele barco, sai daquele barco, firma o seu pé e começa a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. O problema é que aqui nós encontramos a segunda citação da palavra medo. Pedro estava andando sobre as águas, indo em direção de Jesus. Jesus estava fazendo a parte dele, dizendo, Pedro, quer andar sobre as águas? Quero, então anda sobre as águas. E Pedro estava andando sobre as águas, e mesmo assim Pedro não se focou no milagre, no Deus que ele tinha, mas focou no que ele tinha ao redor, que era a tempestade e o vento contrário, e de repente a fé de Pedro diminui, o medo aumenta, e ele começa a se afundar. Jesus então vem ao encontro dele e diz, Pedro, eu estou te levantando, estou te colocando de volta no barco. No nosso meio também tem muitas pessoas desse jeito, que Jesus está fazendo um milagre, Jesus está fazendo dar certo, está indo muito bem, está indo próspero, está indo contínuo, está indo animado, e de repente ele começa a olhar para as circunstâncias e esquece tudo de sobrenatural que Jesus já fez, tudo de sobrenatural que Jesus já fez na vida dele. E aí ele começa a olhar para a tempestade, e quando você começa a olhar para o vento, para a tempestade, para a prova, para a luta que tem ao redor de você, a sua fé diminui e você começa a afundar.
Outra coisa muito interessante é que existem poucas pessoas no nosso meio que são capazes de olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu quero viver coisas sobrenaturais da tua parte, Jesus. Muitos pregam por aí que já não se tem mais cura, paralíticos não andam, cegos não veem, surdos não ouvem, mudos não voltam a falar, não existem mais esses sinais da parte do Senhor. E eu venho dizer para você que não existem mais esses sinais da parte do Senhor porque você deixou de crer que Deus pode fazer coisas sobrenaturais e você deixou de buscar a Deus como se Ele pudesse fazer isso, porque Deus é o mesmo, quem mudou foi você. Só que Pedro tinha algo interessante, e sempre no meio dos medrosos, daqueles que se acomodam em viver uma vida natural, uma vida comum, uma vida com medo, existem aqueles que mesmo com medo são corajosos o suficiente para dizer para o Senhor, falar: Senhor, se é o Senhor que está aí, eu quero andar sobre as águas junto com o Senhor, eu quero desbravar esse mar junto com o Senhor. Será que você tem coragem de viver coisas sobrenaturais da parte de Deus na tua vida? Será que mesmo enquanto todas as outras pessoas estão com medo, estão vivendo as suas próprias vidas, fazendo as suas próprias coisas, você consegue ser como Pedro e se levantar no meio de uma geração falando: eu não quero ser comum, eu quero andar sobre as águas? Pedro saiu e andou sobre as águas. E eu penso que quando Jesus retornou ele no barco, e todos identificaram que era Jesus, os outros olhavam para Pedro e falavam assim: Pedro, você afundou, Pedro. Você saiu, você andou, mas você afundou. Pedro, eu imagino que com o temperamento de Pedro, Pedro olha para vocês, para eles e fala assim: pelo menos eu andei sobre as águas. Qual de vocês aí andou sobre as águas? Você andou? João, você andou? Tiago, você andou? Alguém aqui andou? Não. Então eu vivi coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Então essa mensagem aqui hoje, ela vem para o teu coração, primeiro para que você faça uma reflexão na tua vida a respeito de quem é Cristo para você. Será que você vive um evangelho fácil? Um evangelho que se amolda aos seus comportamentos? Se você vive um evangelho que se adapta a você, você não conhece Cristo e Cristo é um fantasma para você. Agora, se você se adapta ao Evangelho, cumpre o que a palavra diz, porque tem um movimento por aí que diz que a Bíblia ela é desatualizada, eu venho dizer o contrário. A Bíblia é a única palavra que tem vida eterna e a única que confronta os nossos corações e nos traz consolo até os dias de hoje. Então não é a Bíblia que tem que se moldar a sua personalidade, ao seu jeito. É você que tem que se adaptar ao que a Bíblia Sagrada diz. E se você não se adapta, você vê Jesus como um fantasma. Outra questão é que mesmo com medo das circunstâncias, Deus hoje Ele te chama para andar sobre as águas, para viver coisas sobrenaturais e para enxergar coisas sobrenaturais na sua vida. Mas para isso você precisa ter o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo para andar sobre as águas e viver o que ninguém nunca viveu. Aí você me pergunta e fala assim: mas como eu posso viver coisas que ninguém nunca viveu? Eu te explico. Você quer viver coisas que ninguém nunca viveu? Receber da parte de Deus coisas que ninguém nunca recebeu? Comece a partir de hoje a fazer coisas que ninguém nunca fez. Então, ore mais do que as pessoas normalmente oram. Leia a palavra mais do que normalmente as pessoas leem. Se consagre e busque a Deus mais do que as outras pessoas buscam e seja fiel além do que as pessoas são fiéis hoje. Que você vai fazer como Pedro. Vai sair do barco e vai andar sobre as águas. E por mais que existam contratempos, você vai ser aquele que se levanta no meio da geração para viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. E nesse momento eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração com você como todos os outros, porque tem que ter palavra, tem que ter oração. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está. E nós vamos orar para que Deus fale com você por meio dessa mensagem e toque no seu coração e mude a sua situação. Senhor, nesse momento essa pessoa que ouviu essa palavra, Senhor, às vezes ela está sendo enganada nesse mundo,
achando que o evangelho tem que se adaptar ao que ela está acostumada a viver. Mas nesse dia, Senhor, confronta esse coração, abraça esse coração, consola ele, Senhor, ao ponto dele entender que ele tem que viver segundo a Tua palavra, segundo o que a Tua palavra diz, se comportar conforme a Tua palavra, dizer o que a Tua palavra permite, Senhor. Em nome de Jesus, entra nessa vida para que ele não enxergue mais o Senhor como um fantasma, Senhor, ou como alguém distante, mas que enxergue o Senhor como Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer coisas sobrenaturais. E da mesma forma, nesse dia, eu venho orar ao Senhor para que o Senhor levante Pedros no meio dessa geração, que o Senhor levante pessoas que são valentes ao ponto de querer viver coisas sobrenaturais e não simplesmente viver coisas rasas nessa terra, mas viver o sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, levanta pessoas que fazem a diferença, que querem ver milagres, que querem ver maravilhas, que pregam verdadeiramente a Tua palavra e o que a Tua palavra diz, Senhor, sem acrescentar nem tirar nada, Senhor. Em nome de Jesus, guarda esse coração. Amém. Muito obrigado, você que assistiu esse vídeo. Eu venho te pedir para você, curta, compartilha com quem você ama, que essa palavra da parte de Deus alcance o maior número de corações possíveis. Porque se você ama alguém, você quer que ela ouça a palavra de Deus. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.